Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma conversa de despertar em consciência. Eu hoje tenho o privilégio e o prazer de ter como convidada a Ana Catarina, que é enfermeira e doula, e foi uma pessoa que eu conheci recentemente e que me ajudou num processo muito bonito da minha gravidez. E nós hoje vamos falar sobre o medo da morte que está na sombra do Covid. Bem-vinda, Ana, muito obrigada por teres aceito este convite. E aquilo que eu te ia perguntar, para que se perceba um bocado, o que é isto de ser doula? Então, obrigada pelo convite e é sempre um prazer conversar sobre aquilo que eu amo fazer, que é ser doula. Estávamos aqui a falar muito tempo, vou tentar resumir. Portanto, eu sou enfermeira já há algum tempo e já há mais de 18 anos, na altura que eu fiz o curso de enfermagem. Fiz um estágio em obstetrícia e foi dos estágios mais bonitos que eu já fiz, e assistir a um parto é assim uma coisa, assim, tipo uau. E na altura achei que queria trabalhar em obstetrícia, mas fui trabalhar em oncologia de cabeça e pescoço, porque não escolhi, e o meu percurso de enfermagem começou todo virado, portanto, na vertente do final da vida, onde vi muita coisa que não é suposto acontecer, mas acontece, muita falta de humanismo, muita dificuldade dos profissionais em aceitarem o fim da vida e por isso a quererem não olhar para as pessoas que estão em fim de vida, que morriam com descontrole de sintomas e uma grande estanase, um grande encarniçamento terapêutico. Para além de toda a formação dentro da área convencional, mestrado, pós-graduação que fiz, por ver muita coisa que eu sabia que não era suposto acontecer, então procurei formação para me empoderar, não é? Para me dar mais bagagem, conhecimentos e certeza. Fiz também muita coisa fora do que é o convencional e uma delas, para além de outras, foi o curso de doula do nascimento. Portanto, eu já há algum tempo que trabalhava no fim da vida e senti que precisava, não sei porquê, funciono muito por intuição e respondo à intuição, e fui fazer o curso de doula do nascimento. De alguma forma sentia algum desequilíbrio, ou faltava alguma coisa. E a doula significa, a palavra doula vem do grego, significa mulher de servo. Não tem que ser uma mulher a ser doula, portanto há homens doulos também, mas é uma palavra do feminino, porque acho que o feminino está muito associado realmente ao cuidar, não é? Uma energia, não tem que ser relacionada com um género específico, mas é uma energia. E é então alguém que serve. E como é que isto se encaixa depois dentro do que é o convencional? Eu acho que nós hoje, eu como enfermeira, trabalho no meio hospitalar e também domicílio, houve um grande desenvolvimento da ciência, da tecnologia, que é ótimo, portanto, que nos permite neste momento ajudar de outra forma as pessoas, no alívio sintomático, nomeadamente, mas estas subespecializações, né, cada vez nós nos subespecializamos cada vez mais em determinadas áreas, esquecemos muito da pessoa. A pessoa não é um órgão ou não é uma parte daquele órgão, é um todo, é um conjunto. É o físico, sim, que é importante haver estas subespecializações que nos permitem ajudar na resolução de algum problema ou doença específica, ótimo, é maravilhoso, mas não nos podemos esquecer da pessoa, não nos podemos esquecer toda a bagagem que a pessoa traz, da parte social, familiar, e de outras vertentes que às vezes é mais difícil de nós falarmos, que é muita parte da espiritualidade ou da alma, portanto, a forma ou as palavras que não interessam, mas
uma vertente mais energética ou de alma, ou ligada mais a uma concepção espiritual, que também fazem a pessoa e o ser humano. E o lado relacional, não é? Porque nós somos seres relacionais. E nós, ao focarmos só na parte mais técnica, mais orgânica, e esquecemos da pessoa, esquecemos de estabelecer uma relação com a pessoa. E isso também cura. E isso também traz cura. E quando eu falo de cura, não tem que ser só a cura da doença, mas a cura do espírito, a cura da alma, a cura de feridas que nós vamos carregando ao longo do tempo por este afastamento das relações. Então a doula vai ocupar, a meu ver, um espaço que foi criado. E é engraçado que os cursos de doula, eu depois fiz o curso de doula do nascimento, mas depois criei o curso de doula do final da vida. E é engraçado que as doulas do fim da vida, ou doulas da morte, que já existem lá fora, e se forem pesquisar a história, um bocadinho como é que isto foi criado, foi por profissionais de saúde. É engraçado, foi por pessoas dentro do terreno que perceberam que aqui há um espaço vazio, que ficou um vácuo que foi criado por este desenvolvimento tecnológico, portanto, e houve um lado que foi esquecido das relações, da compaixão, da empatia, de olhar para a pessoa e perceber a pessoa sabe o que quer. Não tem que ser um profissional de saúde a dizer que sabe, eu sei o que é melhor para ti, e que está num patamar um bocadinho acima, não. É um bocadinho, nós precisamos de baixar e igualar, não é, as relações. E então a doula traz um bocadinho esta nova forma de estar, não é ainda considerada uma profissão, mesmo lá fora onde já existem doulas há mais tempo, mas é quase como uma necessidade que foi criada, porque o ser humano precisa disso, portanto, precisa desse lado de ser visto e de ser olhado como pessoa e não apenas como uma doença. E a doula traz esta componente, portanto, este espaço, traz este espaço de estar com a pessoa, de olhar para a pessoa e de relembrar que a pessoa continua a ser pessoa em tudo aquilo que é, aceitando a forma como ela se encontra naquele momento, empoderando aquilo que a pessoa quer naquele momento. No fundo, é quase como se fosse um espelho, talvez, um espelho que reflete a pessoa com compaixão, com empatia, com escuta ativa. E assim, resumidamente, é isso. Claro que agora podia estar aqui a esmiuçar um bocadinho o que é que a doula, do nascimento ou do fim da vida pode fazer, mas acho que isto é o mais importante, é criar um espaço seguro para a pessoa ser aquilo que ela é, sem querer corrigir, sem querer curar, sem querer alterar nada, é criar um espaço seguro para a pessoa expor aquilo que ela é, emocionalmente, verbalmente, para ser. E acho que é isto que faz muita falta ao mundo, é nós descobrirmos também quem somos, na nossa verdadeira essência e sermos aceitos naquilo que nós somos, nas nossas emoções, nas nossas necessidades. E acho que há muita falta deste espaço no mundo, de nós sermos vistos e aceitos como nós somos. Nós somos seres de luz, somos seres que podemos ter muita beleza, mas temos um lado também de sombra, com tristeza, com culpa, com mágoas, com zanga, que às vezes é difícil de mostrar, e é importante termos um espaço seguro onde isso possa manifestar o nosso medo, a nossa zanga, a nossa tristeza, e a doula traz isso com ela, traz esse espaço seguro, onde a pessoa pode ser tudo aquilo que ela quiser ser. É isso. Acho que é o mais importante que a doula pode fazer, é isso, para além de outras coisas. É isso. Quando
quando as pessoas ouvem a palavra morte, como é que tu achas que na generalidade as pessoas encaram a morte? Ai, Eu faço esta pergunta porque com medo. Ai, com da medo. minha experiência é sempre um assunto pouco fácil de abordar. É um assunto que as pessoas evitam, é um assunto que as pessoas renegam, é um assunto que as pessoas, na sua grande maioria, nem querem ouvir falar. Sendo que é a única coisa inevitável que nós temos na vida, não é? É essa passagem. Hum, Quem nasce, morre. Ponto. Quem dá vida, dá morte. Não, não existe. A vida contempla a morte e a morte contempla a vida. Nós até podíamos substituir vida por morte e morte por vida, porque as duas estão integradas, estão coladas uma à outra. É impossível nós desintegrarmos uma coisa da outra. Só existe vida porque existe morte. E existe morte porque só existe morte porque existe vida. Então, e a não aceitação desta evidência da vida é o que nos traz grande sofrimento. A não contemplação e a não vivência destes ciclos em nós é o que nos afasta de nós próprios enquanto seres humanos. E nós andamos à procura de nos encontrarmos e vivemos falsas identidades com imensas máscaras, não é? E eu acho que esta história agora das máscaras físicas, materializadas que nós usamos, é apenas um espelho daquilo que nós andamos a fazer há anos e anos, muitos anos, que andamos a usar máscaras e máscaras, a fingir ser alguma coisa que nós não somos. E todos nós temos uma identidade muito específica. Nós não temos que ser iguais uns aos outros. A nossa base é toda igual. Nós todos queremos ser amados e amar, e todos temos isso dentro de nós. Mas depois a forma como nós o expressamos poderá ser diferente. E é essa identidade que eu falo. A forma como nós sentimos neste momento, a forma como nós nos queremos expressar neste momento, expressar as nossas necessidades, não é? Isso é muito único e muito diferente da forma como a necessidade, a minha forma é diferente da tua, a minha forma de estar neste momento é diferente da tua, a minha emoção é diferente da tua, portanto, como de todas as pessoas no mundo inteiro. E nós tentamos nos encaixar, formatar, porque queremos ser aceitos e acolhidos e não ser rejeitados, não é? E depois acabamos por negar partes de nós, as nossas emoções, as nossas necessidades. Pronto, e andamos a fazer isto há muito tempo. E acho que as máscaras que nós usamos agora são mesmo um reflexo dessa dificuldade em nós olharmos para dentro, nos entendermos do nosso centro. Implica parar, implica que é difícil. Eu ontem foi muito engraçado, eu fui dar uma aula, fiquei mesmo muito feliz por convite de uma professora numa escola de saúde e fui dar uma aula para adolescentes, já assim, adolescentes, idade adulta, no início da idade adulta. E falei muito nisto e fiz algumas práticas de meditação. E houve algumas, e depois claro que eu peço sempre o feedback, e foi muito engraçado que algumas alunas foram muito expressivas e muito sinceras no sentido, é isso que eu estava a pedir também, não é? E das emoções. E elas diziam mais, tu passado um bocadinho eu já estava tipo, quando é que isto acaba? Quando é que isto acaba? Porque é muito difícil. E foi muito engraçado, e é isto. É muito difícil nós estarmos connosco e com tudo aquilo que nós trazemos dentro de nós, porque nós somos seres complexos. E não, a complexidade não tem que ser uma coisa má, atenção. Nós somos seres emocionais e vivemos muita coisa dentro de nós. E quando nós paramos e de repente nos defrontamos com isto, isto é uma bagagem muito grande e é difícil de estar com tanta coisa que nós trazemos dentro de nós. É o universo inteiro mesmo que nós trazemos dentro de nós e de pararmos com isso é difícil.
e nomeadamente com o medo da morte, porque quando nós paramos também nos defrontamos com isso, e acho que o Covid acho que é um espelho muito intenso, que exponencia esse medo. Portanto, que o medo está cá, isto está cá, sempre esteve, mas agora parar e tudo aquilo que se passa à nossa volta exponencia aquilo que está. Portanto, não está fora de nós, está cá dentro. Nunca, as coisas não estão fora de nós, estão todas cá dentro. E eu acho que é uma oportunidade muito grande nós refletirmos sobre isso. É uma escolha, podemos refletir ou podemos não refletir, as coisas estão cá independentemente de nós escolhermos o caminho da reflexão, da autocontemplação e de nos conhecermos interiormente ou não, as coisas vão continuar cá, mas acredito que só nos vivemos intensamente e vivemos na nossa inteireza de ser, se nos permitirmos realmente a contemplar os seres que somos. Nós só conseguimos viver a 200% intensamente a vida, com tudo aquilo que ela nos traz, as coisas boas, menos boas, a alegria, a tristeza, tudo, se nós nos permitirmos a parar e a contemplar tudo aquilo que nós trazemos dentro de nós. E acredito que o medo da morte é o medo. É um medo. Porquê? Porque estes processos a morte é transversal a tudo o que acontece na nossa vida. Nós pensamos na morte apenas como uma perda do corpo físico, não é? Mas não é. Nós somos seres cíclicos. E nós não aprendemos a viver a nossa própria ciclicidade através daquilo que a vida nos traz. Nós aprendemos a controlar, que é diferente. E este controle que nos traz maior sofrimento e que nos traz até a doença, seja emocional, seja física. E aprendemos isto desde pequeninos. A controlar as emoções, a controlar aquilo que vamos dizer, a controlar a nossa expressão corporal, a controlar aquilo que nós somos com medo daquilo que os outros vão dizer, enfim. A controlar tudo aquilo que as mudanças da vida que a vida nos traz. Ficamos, por exemplo, em relações que às vezes nos causam grande dor, com medo do que é que vai acontecer se eu largar esta relação, não é? E vivemos trabalhos onde nós não somos completamente inteiros, ou que não nos trazem crescimento, ou, enfim, que nós sentimos que não é por ali, mas permanecemos de alguma forma com medo do desconhecido, e se eu largar este trabalho, o que é que vai acontecer? E por aí fora. Portanto, nós vivemos medo de viver, nós temos medo de viver com medo destes processos de largar, que no fundo são processos de morte e de transformação, porque a morte é uma transformação. Nós mantemos identidades, olhamos ao espelho agora, a Ana é isto, tem esta imagem, as pessoas acham que a Ana é isto, isto, isto e isto, a Ana acha que é isto, isto, isto e isto, e queremos manter agarrados a esta identidade o resto da nossa vida. Isso é impossível. É impossível porque a vida é mutável e nós mudamos. E viver congelados é que faz a doença, efetivamente, é que nos adoece mentalmente, fisicamente, porque as coisas mudam, nós mudamos, a vida muda, as pessoas mudam, e estes processos de mudança chamam-se processos de morte. E é importante trazê-los à nossa vida, trazer esta consciência, isto que a dor do fim da vida traz, é trazer a consciência da morte, trazer a morte à nossa vida, ao nosso dia-a-dia. Eu não digo que isto seja um processo fácil de se fazer, pode ser intenso emocionalmente, porque quando nós passamos por processos de transformação, de mortes internas, dá muito medo, efetivamente, o medo vai. Eu também o sinto,
Isto não quer dizer que estas reflexões nos façam sentir menos. Não, nós vamos sentir, mas já temos outra consciência sobre os processos que estão a acontecer, já não nos assustam tanto, já sabemos, é isto que está a acontecer, há um processo de transformação, há uma morte e um renascimento. Nós não sabemos em que é que nós vamos renascer, o que é que vai acontecer a seguir. Eu estou-me a transformar, a Ana que era antes já não é a pessoa que é neste momento, mas eu também ainda não sei exatamente a pessoa que a Ana é. Porque há ali um limbo entre uma coisa e outra. Há ali uma ponte entre aquilo que era e aquilo que vai acontecer. E é esta ponte, que os budistas chamam de bardo, e que certamente muitos de nós já sentimos ao longo da nossa vida, não é? Estes bardos, esta parte, eu era qualquer coisa, eu estava neste espaço e agora vou para outro, mas não sei exatamente o que é que vai acontecer. Nós vivenciamos muitas emoções que fazem parte do luto. E vem a raiva, vem a tristeza, às vezes até vem a alegria, é um misto de emoções muito grandes e nós não somos ensinados a vivenciar as nossas emoções. Não há espaço na vida para nós vivermos as emoções. Há espaço para andarmos a sorrir e contentes, e isso é com antidepressivos, para andarmos sempre bem, ansiolíticos, para andarmos sempre bem. Só que isto também não é humano. É impossível. A tristeza faz parte, a raiva, a zanga, e é importante saber canalizá-la nos espaços certos, nos espaços seguros, e ter espaço para isso acontecer. E porque o que é que acontece quando nós negamos aquilo que estamos a sentir, nomeadamente a raiva, a tristeza e até a depressão? Isto vai ficando cá, vai ficando cá, vai ficando cá, e até que há um dia que há alguma situação que vai desplotar aquilo que não tem nada a ver com... que não seria uma situação que desplotasse até raiva, mas isso vai acontecer. E vai sair um vulcão cá de dentro e pode ser perigoso. Eu acho que a sociedade está às vezes sente a sociedade e as pessoas assim com muita raiva e com muito, não é? Seja no trânsito, seja no trabalho, as pessoas estão loucas e eu acredito que sejam muito por isto, as pessoas vão acumulando, vão fingindo, que não é suposto sentir raiva, não é suposto sentir tristeza, não é suposto, e às vezes até se matam, às vezes até há o suicídio, e nós vemos cada vez mais, seja pessoas mais novas ou mais velhas, e fica tudo surpreso, e até dizem, era uma pessoa feliz, aparentemente era uma pessoa feliz, mas aparentemente era uma pessoa feliz, mas não era. Usam máscaras para tentar corresponder à sociedade que nos quer ativos e felizes e contentes, porque nós, para estarmos ativos, temos que estar felizes e contentes, sempre proativos, a corresponder a esta sociedade maravilhosa, enfim. E depois deixamos de ser humanos, depois deixamos de ser quem somos, e depois deixamos de nos relacionar uns com os outros na nossa verdadeira essência e no nosso verdadeiro sentir, e ficamos cada vez mais doentes. E é isso. A doula da morte, pelo menos é isso que eu tento trazer, é uma maior consciência das mortes que acontecem na nossa vida e uma maior aceitação dos nossos processos cíclicos. E é isso. Há pouco falavas de morte e renascimento constante, isso até acontece a nível celular, não é? E há uma imagem que eu gosto muito que retrata isso, é a fênix, porque a fênix passa constantemente do seu estado em que ela se imola, torna-se cinza e renasce das cinzas, não é? E há este processo que eu acho que é muito figurativo neste nosso processo constante de morte e renascimento. Na tua opinião, as pessoas em relação à morte, o que é que elas receiam mesmo?
receiam da dor, receiam da finitude desta existência física? O que é que tu sentes como sendo mais, o que Acho o que mais os assusta? há muitos medos, não é? Há também o medo da perda de identidade. Era isso que há bocado falava, de nós queremos agarrar alguma coisa que já não é. Uma identidade que já é falsa. E isto na morte, nas nossas vidas, não é? Nos pequenos mortes que acontecem na nossa vida. E depois na morte física, digamos assim, do nosso corpo. Eu acho que há muito medo também da vulnerabilidade, muito medo da exposição, do nosso lado sombra também, das pessoas nos verem com grande fragilidade, com grande vulnerabilidade, a precisar de ajuda e dessa ajuda não estar lá, de não nos amarem na nossa vulnerabilidade, de não nos amarem no nosso lado sombra, porque vem a raiva, vem a zanga, vem um lado que às vezes, enquanto filhos pequeninos, os pais nos bateram, tipo, não é? E renegaram esse lado. Quando nós fazíamos birra, ou quando nós mostrávamos a nossa frustração, o que os pais nos faziam quando éramos pequeninos era dar uma palmada no rabo, ou pôr de castigo. Exatamente, portanto, e no fundo o que nos estão a dizer é: eu não aceito este lado teu, da frustração, da tristeza, para lá de chorar, não é? Portanto, isto é um trabalho muito grande que precisa de ser feito a partir do momento em que nascemos, não é? Não é por acaso que eu gosto de trabalhar nestes lados todos, desde o nascimento até ao final da vida. Depois também há o medo da dor, do sofrimento físico. Nós temos isto também na nossa memória, porque nós antes, e não foi assim há tanto tempo atrás, morríamos em casa, mais em casa, não tanto nos hospitais, mas não havia o controle da dor que há hoje, não havia o controle da falta de ar que há hoje, ou de outros sintomas físicos que podem aparecer decorrentes da doença, também, não é? E as pessoas morriam fisicamente com sintomas não controlados. Neste momento isso já não tem que existir. Acontece, infelizmente, ainda muito, porque as pessoas, como não estão preparadas para lidar com a morte, e profissionais de saúde, muito, acabam por não pedir ajuda a quem sabe. E isto é assim, uma coisa um bocadinho estranha, mas acontece muito. E, portanto, existe nas nossas células memória, nas nossas lembranças, e isto é incutido por familiares, não é? A forma como se morria antes nesta agonização física, descontrole físico, isto ainda está na nossa memória e não tem que acontecer de todo, de todo. Há sinais e sintomas que acontecem também durante o fim da vida que as pessoas continuam a associar a grande sofrimento. E isto é uma das coisas que eu também tento trazer, que é, tal como no nascimento, a grávida, a partir do momento em que engravida, não é? Há uma alteração física do corpo, há uma alteração fisiológica do bebê, da mãe, e no momento do parto a mesma coisa, não é? Há um trabalho que está a ser feito e há muitas alterações que estão a acontecer, a mesma coisa no momento da morte. Há sinais e sintomas. Aliás, nós podemos olhar a pessoa, eu às vezes vou procurar fotografias e olho, fosse estou tão diferente, e olho ao espelho e penso, eu estou a morrer. Eu tenho mais rugas, mais cabelos brancos, a minha pele está diferente, o meu corpo vai se modificando, não é? O envelhecimento acontece todos os dias. Eu estou a morrer, eu estou a envelhecer. E numa fase mais ativa da perda do nosso corpo, isso é exponenciado. E há mudanças que estão a acontecer e isso vê-se. E são sinais e sintomas dos últimos dias e horas de vida. E não têm que ser associadas a sofrimento. Fazem parte. Mas como nós não estamos habituados, há muito tempo que não vemos ninguém morrer ao pé de nós, assusta-nos. As alterações da fisionomia, o corpo perde muita energia, portanto, e muita massa muscular, portanto, e há alterações que fazem parte
do reflexo de deglutição, da parte respiratória, enfim. Mas é importante que haja alguém que consiga depois explicar que isto é normal e que não tem nada a ver com o sofrimento físico que está a acontecer. Portanto, isso é um bocadinho também o trabalho dos profissionais de saúde que trabalham nesta área e das doulas, é tentar desconstruir e desmistificar estas memórias que nós ainda trazemos connosco. Tu há pouco estavas a dizer uma coisa que me parece interessante e que vem muito ao encontro daquilo que é vendido da indústria da própria cosmética, é a dificuldade que as pessoas têm de aceitar que estão a envelhecer. Porque, efetivamente, como tu dizias e bem, o corpo modifica-se, há rugas que aparecem na cara, os cabelos ficam brancos, a tonicidade muscular vai desaparecendo, as peles ficam mais caídas e realmente eu acho que há um ideal de perfeição, até física, que foi sendo incutido ao longo dos anos também com os avanços tecnológicos, e vou falar da cosmética, porque é aquilo que ajuda nestes processos, e que tem permitido às pessoas tentarem não envelhecer tanto ou não verem esses sinais de envelhecimento, não é? Acho que, eu não sei se concordas comigo nesta afirmação que eu vou fazer, mas o elixir da juventude é uma coisa que é procurado por muita gente há muitos anos, há séculos, não é? Que se procura este elixir da juventude e quase como que um afastamento da morte, uma renegação da morte, a dizer não, eu tenho que me manter jovem para não morrer. Isso é outro medo, não é? Que nos é incutido, que é da sociedade. E fazendo a ponte com a vulnerabilidade que eu falava há bocado, não é? Se eu deixar de ser jovem, é quase que não vão aceitar em determinados trabalhos. Não é? É um facto. Portanto, isso é uma evidência, não é nada que eu esteja a inventar. Portanto, isto é um medo factual e remete-nos muito para a não aceitação da nossa ciclicidade e das mudanças e da evidência da morte. Portanto, a morte está à nossa frente, nós olhamos ao espelho e vemos. E da não aceitação da mesma. E isso também é mais um medo. Portanto, nós temos que ser... E muito na mulher, acho que se calhar começa-se a ver um bocadinho também no masculino hoje em dia, já começa a estar visível no mundo do homem, mas até há pouco tempo era muito da mulher. A mulher tem que ter uma determinada forma corporal, uma determinada apresentação para vender. Portanto, se tiver muitos cabelos brancos, já sei lá, uma fisionomia um bocadinho mais envelhecida, já não vende. Portanto, e isto é a não aceitação daquilo que nós somos. A sociedade não aceita o envelhecimento e não aceita a beleza do envelhecimento, porque é que o envelhecimento tem que ser uma coisa feia. É uma coisa que eu não entendo. Aliás, sabes que é curioso, gostaria de partilhar isto contigo, porque agora vem a propósito. Ontem houve um primo meu que postou uma coisa no Facebook muito interessante e que eu me tenha percebido e que eu acho que agora com esta questão do Covid e dos isolamentos se exacerbou também, e que vem ao encontro disto que nós estamos a falar, desta negação ou rejeição do envelhecimento e das pessoas mais idosas, que antigamente eram os mais respeitados, sobretudo em todas as tribos indígenas, tribos africanas, tribos afegãs, tribos nómadas, seja o que for. As pessoas mais velhas eram sempre os anciões, aqueles que eram os dotados da sabedoria, aqueles que eram os que acabavam, pela sua experiência de vida e pela sua sabedoria, ditar e tomar as grandes decisões da sua comunidade. Eram os conselhos de anciões que realmente eram os importantes, e até não vamos mais longe, nas aldeias portuguesas também havia isso, havia sempre um ancião. As parteiras com mais experiência eram mulheres já
com alguma idade, porque já tinham muita experiência, já tinham trazido muitas crianças ao mundo, os próprios xamãs em tribos indígenas são as pessoas que são os anciões. E realmente aquilo que este artigo dizia muito rapidamente é que há uma inversão de valores. Ou seja, até nas próprias empresas que os conselhos administrativos e as pessoas que eram os grandes conselheiros até de Estado, que eram anciões, eram pessoas com uma determinada idade e com uma experiência, e que neste momento são os miúdos, quer dizer, quer-se que sejam pessoas que vêm ocupar lugares que requerem experiência de vida e que são ocupados por pessoas que não a têm. E eu acho que isto vem muito ao encontro daquilo que nós estamos a falar, desta renegação do envelhecimento, mas de um envelhecimento que também quer dizer sabedoria, não é? Experiência de vida. Claro que sim. É um bocadinho a mulher, a vivência da menopausa ou andropausa no homem, que é muito, que ainda não é bem aceito, não é? É visto muito de uma perspectiva muito negativa. Eu gosto de fazer a conta um bocadinho como, agora falando do positivo, do negativo, do que é o nascimento, não é? Que as pessoas, e há bocado antes de começarmos a gravar falávamos também um bocadinho disso, o nascimento que é visto só de uma perspectiva muito luminosa, não é? De uma perspectiva positiva, a mulher engravida, uau, família, não é? Tudo muito lindo, maravilhoso. Mas não é só assim. Não. Tem um lado muito difícil, tem um lado de sombra grande. A mulher também que está grávida passa dentro de si processos também intensos. Confere. E depois o bebê depois nasce e não é só rosas, quer dizer, e às vezes dá vontade de mandar o bebê tipo, para a China. Tipo, vai lá agora. Ou seja, há um lado de sombra grande e que às vezes é difícil da mulher ou o casal expressar essa sombra porque a sociedade também não aceita e às vezes acontecem depressões graves ou que são mascaradas ou não são aceitas e que precisam ser manifestadas e precisam ser vistas. E também existe morte no nascimento, também existe morte em obstetrícia, também existem abortos, várias formas de aborto, também existe morte na pediatria, também existe morte na adolescência, também existe morte. A morte é uma coisa que é transversal à vida e o processo da gravidez da mulher que está grávida, existem muitos processos de morte e de nascimento a acontecer dentro dela. Daí essas transformações emocionais e a grande avalanche emocional que às vezes acontece, que é hormonal sim, mas não é por acaso. Porque não se consegue separar o físico da parte emocional, as coisas estão relacionadas. E a morte é vista muito uma perspectiva negativa, não é aquela coisa da foice, aquela figura com o capuz e da foice que vem cortar cabeças, sei lá, uma coisa. Aliás, a expressão do ceifar a vida, não é? A morte é ceifa-se a vida. Ceifa a vida, portanto. E também tem o outro lado. Também tem um lado muito, muito bonito, muito transformador, muito amoroso e que as pessoas têm muita dificuldade em ver, porque só estão focadas no outro lado. E nós precisamos de integrar tudo. Nós já somos seres humanos completos e acho que nós passamos uma vida inteira à procura dessa integridade e não sabemos muito bem como a alcançar. Mas nós, para viver essa integridade, temos que viver isso tudo. Nós temos que viver o lado de luz, bonito, a alegria, o sonho, a fantasia, não é? Mas temos que viver o outro lado de sombra, da tristeza, da zanga, do lado menos aceite. E nós somos seres inteiros quando nós integramos tudo. E outra coisa que eu há bocado estávamos a falar e até escrevi aqui para não me esquecer, tem a ver com o portal de amor. E isto existe tanto no nascimento como no final da vida, como em todas as fases de transformação, de renascimento, de morte e nascimento ao longo da nossa vida. São portais. E nós falamos muito astrologicamente, não é? Que estamos a passar assim por grandes portais e o Covid-19 é outro portal, não é?
E é importante relembrarmos e trazer que nós vivemos isto no nosso dia a dia. Nós não nascemos e passamos por um grande portal. Nós estávamos dentro do ventre da nossa mãe e tivemos que passar por um portal, seja o parto via vaginal, seja cesariana ou o que for, houve um grande portal a acontecer. Nós estávamos num espaço e passámos para outro. Nós vamos morrer e acontece a mesma coisa. Nós vamos largar este corpo. Nós vamos passar por outro grande portal. Nós não sabemos o que é que vai acontecer. A mesma coisa que o bebê que está dentro da barriga da mãe, tipo, não sabe o que é, para onde é que vai. E a questão que eu coloco é, nós queremos passar este portal de uma forma amorosa, sentir que do outro lado existe amor, existe compaixão, existe acolhimento, existe aceitação, porque é isso que é o amor. Ou queremos, e isto sente-se, não é? Isto é como nós quando entramos num espaço onde está uma energia de cortar à faca, tenso, ansioso, nós sentimos, nós não podemos negar este lado emocional, energético, espiritual, o que quer que queiram chamar, não é? Nós somos seres físicos e somos seres não físicos. E nós quando entramos neste espaço, sentimos este espaço vai afetar a forma como nós nos encontramos, nós vamos sentir. E a questão que eu coloco é esta, portanto, para mim o nascimento, todos estes processos, estes portais de morte e renascimento, o final da vida são grandes, grandes portais, tal como está a ser agora o Covid. E a questão que eu coloco às pessoas para refletirem é a forma como é que vocês acham que gostariam de ser recebidas. Em zanga, em ódio, em raiva, e isto às vezes acontece muito, mais do que as pessoas possam pensar, ou em amor, em plena aceitação. Porque a forma como nós passamos de um lado para o outro, portanto, a forma como nós vimos ao mundo, há quem diga que é a forma como nós nascemos, se é cesariana, se estamos pélvicos ou cefálicos, não é? Antes de nascer, está relacionada com a forma como nós nos sentimos e sentimos o mundo que está cá fora. Isso é muito interessante. As pessoas, se forem pensar no nascimento, é muito interessante. Portanto, como é que o bebê se estava a sentir e como é que sentia o espaço à sua volta. Vai afetar a forma também como ele vai nascer. E a mesma coisa que é o momento da nossa morte. É mais fácil nós largarmos a nossa energia, o nosso campo não físico, se houver um espaço de amor, de seguro e de amor que está a ser criado, do que se nós estivermos num espaço com medo, com raiva, com culpa, não é? É completamente diferente o campo. E era isto que eu há bocado queria dizer, e isto é muito o trabalho da doula também, é tentar criar um espaço seguro, de amor, e isto numa sociedade que está tão virada para a ação, para o fazer, às vezes pode ser assim um bocadinho complexo de perceber do que é a diferença entre o fazer e o ser. A diferença entre querer fazer alguma coisa e resolver alguma coisa, curar alguma coisa, e apenas estar presente. E esta presença de ser é uma coisa que se treina muito de nós para nós. E pode ser muito difícil de se fazer. Uma coisa que eu acho curioso, e corrijo-me se eu estiver errada, e que eu observei de alguns casos de pessoas que partiram muito próximas de mim, e foi muito bonito ver que as pessoas, quando aceitaram esse processo dessa partida, realmente partem muito mais em paz. Há uma aceitação enorme de que, ok, o caminho é este. E é interessante ver que essas pessoas realmente, essa paz que elas trazem é porque dentro delas elas conseguiram fazer esse processo que tu falas, de aceitação da zanga, da dor, do amor, e efetivamente aquilo que eu também observei é que as pessoas que conseguem fazer esse processo são aquelas que são as que estão mais acompanhadas, que são aquelas que têm esta sustentação, sobretudo emocional, e que eu sinto que é fundamental em processos destes.
E eu E a acho mim isso muito bonito. assusta-me muito, e quando esta história do Covid começou no início do ano, eu fiquei assim um bocadinho, foi um bocadinho difícil para mim, os primeiros tempos, por tudo aquilo que estava a acontecer, tanto no mundo da obstetrícia como no final da vida, que era essa ausência de acompanhamento. E as pessoas efetivamente estavam muito mais sozinhas. E acho que é uma reflexão grande. Portanto, o medo do vírus, o medo do Covid, fez com que as pessoas estivessem muito mais sozinhas e acompanhadas. E foi uma coisa que me deixou muito, muito triste, mas também muito mais alerta para a importância de trazer este tópico e de trazer este assunto à consciência. Como é que nós queremos viver? Queremos viver isolados? Queremos viver sozinhos? Queremos viver no medo? Ou queremos viver num espaço de relação, num espaço de amor, num espaço de entrega? E acho que é uma reflexão importante que as pessoas têm que fazer, porque nós somos seres de relação, nós somos seres de toque. E isso há mais do que evidências, isto não é uma fantasia da minha cabeça, há muitos estudos científicos que falam, nomeadamente do nascimento, da importância para o desenvolvimento do sistema neurológico e emocional do bebê, a importância do toque, a importância da relação. Nós queremos ser robôs ou queremos continuar a ser seres emocionais e seres humanos, não é? E é uma escolha, quer dizer, é uma escolha que nós todos podemos fazer, mas aquilo que nos define como seres humanos pode começar efetivamente a mudar e a caminhar para um lado mais frio, que é mais robótico mesmo, e começarmos a criar robôs e deixarmos de efetivamente ser humanos. Essa reflexão que tu falas é uma reflexão que eu me tenho feito ao longo destes meses, não é? Que todo o mundo e as sociedades estão a ser confrontadas com esta história da Covid. E aquilo que me tem entristecido mais tem sido o isolamento forçado que se tem imposto aos idosos. Eu vou falar aos idosos porque efetivamente são aqueles que são considerados como os de maior risco e muitos deles têm patologias associadas, por isso mesmo se eles apanhassem uma gripe ou uma pneumonia também poderiam morrer à conta disso. E efetivamente este isolamento, aquilo que eu muitas vezes digo é que as pessoas não vão morrer da Covid, morrem de tristeza porque estão a ser privados constantemente do contacto com os seus parentes mais próximos, neste medo de eu não vou estar com a minha avó, ou não vou estar com a minha mãe, os meus filhos não vão estar com a avó porque lhe podem passar alguma coisa e se ela morrer eu nunca mais me vou perdoar. É um incutimento da culpa muito grande. Exatamente, e por isso isto vem muito ao encontro do nosso tema, que é este medo da morte que vem na sombra da Covid e que no fundo acaba por também neste processo isolar de uma forma eu acho que muitas vezes desumana e cruel, pessoas que estão saudáveis, que não têm a doença. A questão que nós queremos colocar é, nós queremos viver efetivamente bem, mesmo que, ok, posso morrer um bocadinho mais cedo, mas vivi, ou queremos viver 200 anos e chegar ao final da nossa vida e dizer assim, não fiz nada, o que é que eu fiz na minha vida? Isto acontece muito, as pessoas confrontam-se com o fim da vida, seja por doença, por envelhecimento, o que seja, não é? E de repente fazem uma reflexão de tudo aquilo que foi a vida delas e chegam à conclusão que eu não vivi. E isto traz um processo grande de mágoa, de dor, de tristeza, que depois vai refletir na forma também como uma pessoa vai morrer, em grande angústia, porque não viveu. Portanto, e nós podemos, e lá está, a morte é transversal à nossa vida, não é uma coisa que nós não controlamos. Nós não conseguimos controlar a forma como morremos, se é de doença, se é de velhice, se é de um acidente,
nós não conseguimos imaginar ou controlar. O que nós podemos, a escolha que nós podemos fazer aqui agora é a forma como queremos viver. Connosco e com os outros, a pessoa que nós queremos ser, perante nós e perante as pessoas que estão à nossa volta. E as pessoas efetivamente podem morrer de Covid, mas podem morrer de outras coisas que não são Covid. Isto também está a ser muito esquecido. Há outras situações que estão a acontecer que não têm a ver com Covid, mas o medo é tal que só se pensa Covid. As pessoas não fazem o luto, morrem sozinhas no hospital, os familiares não os conseguem ver, os enterros estão a ser feitos de uma forma diferente, para não dizer outra coisa, não é? E as pessoas têm muito mais dificuldade em fazer o luto, a fazer o processo de luto e a não aceitar com tanta facilidade a morte daquele ente querido. E isto traz doença também, traz dor, traz muita tristeza. E acho que é importante nós relembrarmos o nosso medo da morte e cada um de nós fazer esta autorreflexão. Como é que eu quero viver? Como é que eu quero estar perante o meu marido, perante a minha namorada, perante os meus filhos? Aquilo que eu lhes quero passar, aquilo que eu quero ensinar aos meus filhos? Porque eu vi 2 anúncios há pouco tempo que eu fiquei assim, que eu acho que tive até um atentado aos direitos humanos. Um deles foi feito em Espanha, se não estou em erro, e há uma reunião familiar no Natal, onde está a família toda, o avô, os pais, os netos, enfim, e o neto oferece um presente ao avô, não sei se já viste, foi uma amiga minha que mostrou, e o avô abre a caixa e está um ambu, uma máscara e um ambu lá dentro, e depois a próxima imagem que aparece é o avô internado numa unidade de cuidados intensivos. Sim, eu vi isso, sim. E onde a mensagem passa tem a ver com muito as reuniões, cuidado com as reuniões familiares. Sim. É assustador, não é? É um bocadinho, para mim, esta forma de expressar o medo e incutir a culpa é assustadora. E quase manipulação. E é muito assustadora. E não Temos que nos entendo. confrontar com isso. Eu acho que também é importante isto, estar a haver consciência destes processos. Aqueles que vêm de fora, com os quais somos bombardeados, e aqueles que vêm de dentro, que é o medo, para as pessoas fazerem essa reflexão. Aliás, eu no outro dia li uma coisa interessante e que vem ao encontro daquilo que tu estás a dizer, que dizia, só vives plenamente se viveres cada dia como se fosse o último. E é interessante isto, porque, ouve lá, eu não sei, acho que ninguém faz isso, ou eventualmente fará algum monge que passa o dia inteiro a meditar e que está no seu estado pleno, consciente, no aqui e no agora, permanentemente. Mas se não for assim, realmente acho que muitas vezes as pessoas não vivem, sobrevivem, que era aquilo que tu dizias, e depois chegam ao fim da vida com uma série de frustrações a dizer, o que é que eu andei aqui a fazer? É um bocadinho a forma como é que eu vou estar. Eu vou deixar de abraçar a pessoa que amo, as pessoas que amo. Vou deixar de me relacionar, e é um bocadinho, ok, alguém que eu gosto tem Covid e eu vou-me afastar, tipo, eu era como se fosse assim uma coisa, vou deixar de ajudar, vou deixar de estar, qual é a forma que eu quero estar? E a pessoa que tem Covid, como é que ela se vai sentir? Como é que esta pessoa se sente, não é? Com todo o medo que existe à volta, diz, eu tenho Covid e agora? É como se tivesse uma coisa escrita na testa, portanto rejeitada, é como se tivesse lepra, não é? Na altura que havia lepra e as pessoas eram colocadas, isoladas, num sítio para morrer. E isto é um bocadinho este sentimento, traz de volta novamente este sentimento. E traz uma grande, lá está, o medo de eu sou vulnerável, o medo de não ser aceito, o medo de ser rejeitado, o medo está tudo a trazer muita coisa à superfície e a questão é como é que eu quero viver, que ser humano é que eu quero ser. E acho que estas são as 2 questões fundamentais que nós temos que relembrar. Nós não temos que faltar ao respeito perante o medo do outro, Claro que não. não é isso, não é?
Mas é olharmos para nós e percebermos e tentarmos responder por nós próprios a estas questões. E é isso. Ana, para terminar, que mensagem é que tu gostarias de deixar aqui? Se bem que já fizeste uma pré-mensagem com essas duas reflexões, mas que mensagem é que tu gostarias de deixar aqui? Eu acho que eu tenho uma perspectiva muito romântica e sempre muito, acho que positiva mesmo. Eu vivo muitas minhas emoções com muita intensidade. Às vezes até é avassalador. E às vezes até não me tolero a mim própria. Há tanta coisa a acontecer aqui. Portanto, eu sei o que é difícil passar pelos processos. Eu sei que é. Mas mesmo assim, não me nego a viver. Porque eu sei que isso faz parte do amor imenso. Isso faz parte de eu ser humana. Faz parte da forma como do que é que eu estou aqui a fazer nesta vida, não é? Eu vou morrer um dia. E é uma escolha que eu faço em viver intensamente. E escolho o amor. E o que eu peço é muito. O que é que eu posso pedir? É as pessoas, é isto, no fundo, é isso que eu disse. É só esta reflexão de como é que querem viver. Como é que as pessoas querem viver? Se escolhem o medo ou se escolhem o caminho do amor. Mesmo com medo, porque o medo vai estar sempre lá. Nós somos humanos, portanto, e as coisas vão estar connosco e nós vamos viver com elas. A forma como as vivemos é que pode mudar. E é uma escolha diária que nós fazemos. Estar no medo ou estar no amor. É uma escolha diária. E nós, quando acordamos, nos levantamos da cama, colocamos os pés no chão, é a pergunta que nós podemos fazer a nós mesmos e ao longo do nosso dia, que somos confrontados com muitas coisas, é responder esta questão. O que é que eu escolho? O medo ou o amor? Eu penso que isso é uma belíssima reflexão, do qual certamente a grande maioria das pessoas não tem consciência. E eu acho que também é uma questão fantástica para deixar aqui no ar, para as pessoas em consciência refletirem sobre ela. Ana, agradeço-te imenso teres aceito este convite, agradeço imenso esta conversa que foi lindíssima e foi muito leve em relação a um assunto que tem tantos tabus à sua volta. E por isso que tenhas um dia super feliz e muito, muito grata por termos estado aqui as duas. Obrigada, linda mulher. Gosto muito de ti. Eu também gosto muito de ti, muito grata.